Graça e paz, irmão e irmã. Estamos iniciando o mês de junho. É o primeiro domingo do mês de junho. E com este domingo iniciamos mais uma série de reflexões, mais uma série de mensagens. E antes, irmãos e irmãs, de entrar no tema que nós preparamos para este mês, eu gostaria de deixar duas questões aqui para que vocês pensem e reflitam a respeito. Primeira questão é que nós temos 4 domingos, portanto, 4 reflexões. As duas primeiras reflexões, eu gostaria que nós, como igreja, pudéssemos refletir, estudar a respeito delas na penúltima quarta-feira deste mês. Então você é nosso convidado para participar do nosso estudo bíblico, que sempre acontece às quartas-feiras, para que na penúltima quarta-feira tratemos então da reflexão de hoje e da reflexão do próximo domingo. As duas últimas reflexões do mês serão então abordadas na última quarta-feira deste mês, também em nosso estudo bíblico. Ok? Então essa era uma primeira questão que eu queria deixar aqui já avisado para você, que nos assiste, que nos acompanha neste momento de culto. E a outra questão é que possivelmente, diferentemente das mensagens, das reflexões anteriores, hoje eu vou me delongar um pouquinho mais. Então eu peço que você tenha paciência e acompanhe conosco essa reflexão até o final. Não sei exatamente quanto tempo demoraremos, mas por certo será um tempo maior do que utilizamos de maneira geral em nosso culto. Isso porque, irmãos e irmãs, o tema que nos toca ao coração hoje é um tema que está relacionado ao sofrimento em decorrência do grande tema que nos acompanha ao longo deste mês. Deus no controle. Essa pode ser uma frase acompanhada de um grande sinal de exclamação, expressão da nossa convicção, mas também pode ser uma frase acompanhada por um grande sinal de interrogação. E então a frase seria: Deus no controle? Deus no controle? Quando alguma pessoa, meu irmão e minha irmã, enfrenta alguma situação difícil, um problema muito sério, como a enfermidade, por exemplo, um modo de nós consolarmos aqueles e aquelas que se apresentam assim, angustiados, desesperados, é dizendo que Deus está no controle. Eu vou orar por você, mas não se esqueça disso, de que Deus está no controle. Via de regra, irmão e irmã, quem não está passando pela dor, quem não está passando pelo sofrimento, pode valer-se dessa frase com maior convicção do que aqueles que estão enfrentando na pele o sofrimento. Eu diria que estão ali no olho do furacão, quando, em decorrência da dor, as lágrimas não cessam e o coração dói. Para estes que estão experimentando a dor, pode ser, irmãos e irmãs, que não haja tanta certeza assim de que Deus está de fato no controle. Essas pessoas, na profundeza da sua dor, tendem a perguntar: onde está Deus diante do sofrimento, diante da tragédia? Porque Deus não impediu este mal se Ele de fato está no controle? Irmãos e irmãs, são perguntas extremamente difíceis, e para essas perguntas que nós sabemos que são extremamente difíceis, muito pouco ajuda quando nós respondemos com respostas fáceis. Tem um estudioso chamado Paulo Roberto Gomes, estuda o tema do sofrimento. Ele compartilha conosco algumas respostas que são fáceis. Esse sofrimento, diria ele, é porque Deus quer fazer com que o ser humano
seja quebrado no seu orgulho. Você está sofrendo porque Deus quer quebrar o seu orgulho, a sua autossuficiência, o seu senso de independência de Deus. Este sofrimento é permissão de Deus, ou é a vontade misteriosa de Deus. Este sofrimento é o castigo ou é a retribuição divina. Este sofrimento é coisa do destino, é coisa da fatalidade, ou como diria alguns, este é o seu karma. Podemos, irmãos e irmãs, trazer à tona diferentes respostas que de igual modo se apresentem fáceis, objetivas, com o objetivo sincero de consolar aqueles que sofrem, mas prestem atenção, irmãos e irmãs. Pode ser que no nosso anseio, desejo de consolarmos aqueles que choram por meio de respostas prontas, essas respostas provoquem então um efeito colateral muito nocivo, pois pode ser que se tornem fonte de angústia ou de revoltas e amarguras contra o próprio Deus. Meu querido irmão e irmã, é diante do sofrimento que o termo Deus no controle, tema dessa nossa nova série de reflexões, pode vir então acompanhada, como já dissemos, por um grande sinal de exclamação, expressando a nossa convicção, mas, por outro lado, também por um grande sinal de interrogação, expressando a dúvida. Os que possuem certezas não são mais santos do que aqueles que possuem dúvidas. Aqueles que possuem dúvidas também não precisam se considerarem mais pecadores do que aqueles que possuem certezas. A questão da dor e do sofrimento não são fáceis de explicar. E por isso mesmo, meu querido irmão e irmã, é necessário que nós, cristãos e cristãs, nos voltemos para a Escritura Sagrada em busca não apenas de resposta, mas também de consolo, de conforto, de abrigo para a nossa alma em tempos de dor, em tempos de sofrimento. E nessa reflexão desta noite, eu gostaria que nós nos voltássemos como igreja para uma testemunha do cuidado de Deus, do controle de Deus em tempos de sofrimento. Gostaria de meditar com você a respeito do livro de Jó. Livro que traz esse personagem principal e que nos ensina muitas coisas, irmãos e irmãs. Eu não sei o quanto você conhece a história de Jó. Mas o início da história de Jó pode ser resumido em 5 cenas. 5 cenas, irmãos e irmãs. Olhe aí para o início da história de Jó. Na primeira cena, vocês irão perceber que o autor faz questão de destacar a terra. Na terra, ele nos apresenta o personagem principal, o Jó, alguém que é temente a Deus, alguém que busca fazer a vontade de Deus. E além disso, é alguém que se voltava contra o mal, era alguém que possuía uma grande riqueza, propriedades, animais, servos, e ele possuía filhos. Filhos pelos quais ele oferecia diante de Deus sacrifício, também pensando que porventura eles tivessem pecado em alguma área da vida. Este é o Jó que nos é apresentado na primeira cena que acontece na terra. A segunda cena acontece no céu. Deus é apresentado como um monarca que recebe diante de si os seus filhos, os seus súditos, e dentre estes aparece Satanás. Quando Deus percebe a presença de Satanás, se volta para ele e diz
Você observou o meu servo Jó? Ao que imediatamente Satanás retrucou. Também ele tem tudo. Porque ele tem tudo, ele é assim fiel ao Senhor. Duvido que se ele não tivesse tantas coisas, ele permaneceria assim, fiel ao Senhor. Pois bem, Deus cede ali a proposta de Satanás. Aí vem, irmãos e irmãs, para a infelicidade de Jó, a terceira cena, que sai do céu e volta para a terra novamente quando Jó toma ciência das suas tragédias. O texto bíblico vai dizer para nós que alguns dos animais de Jó foram roubados, outros animais pereceram por causa de uma tragédia natural, de uma catástrofe natural. Alguns dos seus servos também, do mesmo modo, foram assassinados e outros também sofreram por causa daquela tragédia, daquela catástrofe natural. E, por fim, os seus filhos e filhas também morreram por causa de uma catástrofe natural. Quanta notícia ruim que Jó recebeu em tão pouco tempo, e ao final de todos estes noticiários, ele se volta e diz o seguinte para Deus: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Novamente o narrador nos leva ao céu. E lá no céu, quando Deus estava ali mais uma vez recebendo os seus filhos, apareceu Satanás. E Deus, como que se vangloriando da fidelidade de Jó, se volta para Satanás e mais uma vez diz: veja o meu servo Jó, mesmo perdendo tudo, ele ainda continuou fiel. E aí o astuto Satanás mais uma vez intervém e diz: também toca ali no corpo, na sua saúde, e eu duvido que ele permanecerá fiel. E mais uma vez Deus cede à proposta de Satanás e lhe permite fazer o que fosse necessário com Jó, com a condição de que não lhe tirasse a vida. E por fim, o texto nos mostra a última cena. A cena em que Jó, extremamente debilitado, diante dos seus amigos que vieram visitá-lo, amaldiçoa o dia do seu nascimento. Bom, querido irmão e irmã, eu espero que tenha conseguido sintetizar de maneira geral essas 5 cenas do início do livro de Jó. Mas o que eu percebo, irmãos e irmãs, olhando para essas cenas, especial para aquilo que acontece no céu, é que nós poderíamos olhar para a nossa realidade de sofrimento, ou mesmo tentarmos consolar pessoas que no nosso contexto experimentam o sofrimento, também nos valendo de mais uma resposta fácil, dentre tantas outras que já existem. Olha, essa tragédia que lhe aconteceu é porque Deus se deixou persuadir por Satanás para testar a sua fidelidade mediante o sofrimento. E aí, irmãos e irmãs, é necessário que nós nos voltemos para o texto bíblico com maior atenção. Em nenhum momento no enredo da história de Jó, ele foi informado que a causa primeira do seu sofrimento se deu em virtude de uma aposta entre Deus e Satanás a respeito da sua fidelidade. Nós que somos leitores do texto, temos acesso a essa informação, mas Jó não. De modo que em todo o enredo, ele, juntamente com os seus amigos, se põe a perguntar pela razão, pelo porquê de tanto sofrimento.
Por que que eu estou dizendo isso a você, irmão, irmã, enfatizando essa questão do enredo da história? Porque o autor do livro de Jó, que nós desconhecemos, foi um hábil escritor que, para levantar questões profundamente teológicas sobre o sofrimento humano, partiu de um início ficcional. Um início muito criativo, mas ficcional, que tinha por objetivo fundamentar todo o enredo que viria a seguir. É para o que vem a seguir que ele quer chamar a nossa atenção, nos levar à reflexão, pois o que vem a seguir, irmãos e irmãs, está no âmbito humano. Em nossas lutas diárias, buscamos respostas para o sofrimento, como Jó o fez. Aliás, irmãos e irmãs, o significado do nome de Jó é: onde está meu Deus? E muitas vezes no sofrimento nós somos Jó, pois partimos dessa pergunta: aonde Deus está? E nessa pergunta, irmãos e irmãs, podemos suspeitar do seu controle sobre as nossas vidas. Eu não sei vocês, mas eu não gostaria de ser consolado com essa teologia de que Deus me impõe o sofrimento para testar a minha fidelidade. Essa, por certo, não é a intenção do autor do livro de Jó, e tampouco se parece, irmãos e irmãs, com o caráter do Deus sofredor que se revela a todos nós por meio de Cristo Jesus. Mas por meio, então, de todo o enredo que está por vir, especialmente aqui pensando no diálogo entre Jó e os seus 3 amigos, o autor nos apresenta outras possíveis respostas para o sofrimento humano. Vamos a elas? Segundo Elifaz, amigo de Jó, o sofrimento se dá em decorrência do nosso próprio pecado. Observem uma passagem bíblica que eu compartilharei com vocês neste momento. Elifaz, diante de Jó, diz o seguinte: lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo o que eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Irmãos e irmãs, a doutrina, a teologia que está por detrás dessas perguntas é a da retribuição. Para Elifaz, o sofrimento a que o ser humano está submetido tem na sua raiz, na sua origem, algum pecado. E por isso Deus, que conhece o pecador, lhe retribui com o mal. Essa ideia de que se você não peca, Deus abençoa, e que se você peca, Deus amaldiçoa, estava muito impregnada na mentalidade judaica, e é contra essa ideia que o livro de Jó se apresenta. Essa ideia, irmãos e irmãs, estava tão impregnada na mentalidade judaica que ela atravessou o tempo e chegou até aquele contexto em que Jesus viveu. O pensamento dos discípulos de Jesus expressa muito bem essa doutrina, essa teologia, porque diante do cego de nascença, eles se voltaram para Jesus e perguntaram: quem pecou? Será que ele pecou para que pudesse nascer assim? Eu não estou aqui, meu querido irmão e irmã, afirmando que em decorrência das nossas más ações, não sofreremos consequências que poderão nos trazer sofrimento. Não é isso, de maneira alguma. Muitas pessoas podem encontrar, sem sombra de dúvidas, a resposta para o seu sofrimento em suas ações inconsequentes. Mas e quando o justo sofre? Como é o caso de Jó. E quando sofremos em decorrência de uma situação que nós não provocamos? E quando uma mãe perde o filho para uma determinada enfermidade,
como muitas estão perdendo, por exemplo, para o Covid-19, a resposta religiosa de que estes e tantos outros sofrimentos se estabelecem porque Deus está nos retribuindo maldição em decorrência do nosso pecado, não irá trazer consolo ao coração daqueles que sofrem. E mais, não encontra respaldo bíblico em uma teologia que traz como pilar fundamental o conceito de que Deus é amor. Mas olhando para o texto bíblico ainda, irmãos e irmãs, outra possibilidade para o sofrimento de Jó e, consequentemente, para o sofrimento de todos os seres humanos também é apresentado por outro amigo de Jó. Segundo Bildade, o sofrimento se dá em decorrência do pecado dos nossos antepassados. Prestem mais uma vez atenção ao texto que compartilho com vocês neste momento. Diz assim: pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinarão os pais, não haverão de falar-te, e do próprio entendimento não proferirão essas palavras? Pode o papiro crescer sem lodo? Ou viça o junco sem água? Mais uma vez, irmão e irmã, a doutrina, a teologia que está por trás das insinuações de Bildade, o amigo de Jó, é a maldição hereditária. O que ele estava insinuando é que possivelmente o sofrimento de Jó se dava em decorrência do pecado dos seus pais. Ou seja, os pais pecaram e agora Jó é que estava pagando o pato. Esta era uma outra forma de responder aos motivos pelos quais os seres humanos sofrem. E mais uma vez podemos dizer que também essa maneira de compreender a vida e o sofrimento estava tão impregnada na mentalidade judaica que alcançou aqueles que habitavam também no tempo de Jesus. Diante do cego de nascença, eles não perguntaram apenas se porventura aquele cego teria pecado ainda no interior do ventre materno, mas também se os próprios pais teriam em algum momento da vida, também pecado contra Deus. Irmão e irmã, por incrível que pareça, essas doutrinas da retribuição e da maldição hereditária encontram guarida dentro de muitas igrejas evangélicas no Brasil. Mas tanto uma como outra não encontram guarida na teologia da graça de Deus, que nos ama de maneira incondicional apesar dos nossos pecados. Então percebam que um é o modo de pensar do Bildade, outro é o modo de pensar do Elifaz, mas nós temos ainda um terceiro amigo que não traz nenhuma teologia nova, nenhuma doutrina nova, mas que aceita os pontos de vista apresentados pelos seus amigos. O Zofar, terceiro amigo de Jó, se apresenta também diante dele e diz o seguinte: se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Irmãos e irmãs, quem tem amigos como os amigos de Jó, não precisa de inimigos, não é mesmo? Diante da dor
diante do sofrimento alheio. O melhor a se fazer, irmãos e irmãs, se nós não tivermos nada, nenhuma palavra que traga alívio, que traga conforto, o melhor a se fazer é possibilitarmos o conforto por meio do silêncio, por meio da nossa presença afetuosa, no silêncio do nosso abraço amoroso, no silêncio das nossas lágrimas que irão expressar empatia. Jó não encontrou consolo algum nas respostas que os seus amigos lhe trouxeram para o seu sofrimento. Mas em seu sofrimento e sem entender as causas dele, as causas para ele, ele se apresentou diante de Deus e a Deus dirigiu todas as suas inquietações, todas as suas angústias, todas as suas dúvidas e todo o seu medo. Nessa conversa com Deus, espantem-se, irmãos e irmãs. Jó não encontrou respostas para a sua dor, para o seu sofrimento. Mas neste relacionamento ele expressou a sua fé, a sua confiança em Deus, apesar da tragédia. E neste relacionamento ele pôde então testemunhar ao final que apesar de tudo, apesar de todas as circunstâncias da vida, Deus estava no controle da sua vida. Eu quero chamar a sua atenção para duas palavras de Jó. Uma direcionada aos seus amigos e outra direcionada a Deus. Na palavra direcionada aos seus amigos, ele diz o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não os outros. De saudade desfalece o coração dentro de mim. Se disserdes, como o perseguiremos, e a causa deste mal se acha nele, temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há juízo. Agora, uma palavra que ele direcionou a Deus, diz o seguinte: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quero, por fim, queridos irmãos e irmãs, ler com vocês os versos finais do livro de Jó, lá no capítulo 42, que diz assim: depois que acabou de falar com Jó, o Senhor disse a Elifaz da região de Temã: estou muito irado com você e com seus dois amigos, pois vocês não falaram a verdade a meu respeito, como o meu servo Jó falou. Agora peguem 7 touros e 7 carneiros e levem a Jó e ofereçam como sacrifício em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a sua oração e não os castigarei como merecem. Embora vocês não tenham falado a verdade a meu respeito, como Jó falou, então Elifaz, que era da região de Temã, Bildade, que era da região de Sua, e Zofá, que era da região de Naamá, foram e fizeram o que o Senhor havia mandado. E ele aceitou a oração de Jó. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo. E lhe deu em dobro tudo que tinha tido antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os seus amigos foram visitá-lo e tomaram parte num banquete na casa dele. Falaram de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e os consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Ele chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 2.000 bois e 1.000 jumentas. Também foi pai de 7 filhos e 3 filhas. A primeira deu o nome de Gemima, a segunda chamou de Cássia, e a terceira de Querem-Apuque. No mundo inteiro
não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E o pai as fez herdeiras dos seus bens, junto com seus irmãos. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver netos e bisnetos, e morreu bem velho. No livro de Jó, não há resposta objetiva para o sofrimento humano, irmãos e irmãs. Mas a despeito das várias respostas que as pessoas formulam, em especial para o nosso sofrimento e não o sofrimento delas, nós aprendemos que no livro de Jó temos um Deus que, apesar de aparentemente silencioso, caminha conosco no sofrimento e anseia para que nós continuemos caminhando com Ele também. Aprendemos a respeito de um Deus que está no controle de nossas vidas, não da maneira como nós gostaríamos muitas vezes, nos blindando dos infortúnios, mas nos persuadindo a fé e a esperança de que Ele está trabalhando para transformar o nosso choro em alegria. Eu não sei, irmão e irmã, como você se encontra ao me ouvir neste momento ou quando estiver me ouvindo. Eu não sei. Talvez a pergunta que esteja aí na sua mente, no seu coração, seja exatamente esta: como crer no controle de Deus diante da dor e diante do sofrimento? Eu creio, querido irmão e irmã, num Deus que está no controle e que, por estar assim, diante dos infortúnios da vida, se apresenta solidário a mim, a nós, chorando conosco e nos sustentando pelo poder do seu Espírito para que, diante da tragédia, tenhamos fôlego de vida para retomarmos a vida. Eu creio, querido irmão e irmã, num Deus que está no controle e que, por estar assim, continua contando comigo e contando com você, contando com todos nós, para que sejamos as mãos dele, os pés dele, neste mundo, de modo que por meio de nossas vidas, tantas outras pessoas que sofrem, tantas outras pessoas que se encontram desesperadas e descrentes de Deus, possam perceber, mesmo na dor, mesmo na luta, que Deus está no controle. Eu creio, querido irmão e irmã, num Deus que está no controle e que, por estar assim, não contempla de maneira distante, apática, lá de cima, o nosso sofrimento, mas se encarna, se torna gente, se torna ser humano em Cristo Jesus para sofrer com cada um de nós as dores da vida humana. E para nos conduzir por meio da sua vida, por meio da sua morte e da sua ressurreição, a uma nova realidade. Sem choro, realidade onde já não existirá a morte, nem o luto, nem o pranto, nem a dor, porque as primeiras coisas já terão passado. E diante dessa presença inconfundível de Deus, aqui e agora, e naquela realidade futura, o seu nome será plenamente glorificado. E todos nós poderemos dizer, irmãos e irmãs, que sim, sim, Deus está no controle. A Ele seja dada a honra e a glória. Amém.